Então, uma dependência que pode ser utilizada com Java é a Spring Fox, tá? Então, se vocês colocarem no Google Spring Fox, então vocês vão encontrar essa biblioteca que implementa justamente essa ferramenta do Swagger, tá? Então, vocês podem utilizar essa biblioteca para Spring. Então, tem as definições lá na biblioteca para se você está usando Spring Boot, se você não está utilizando Spring Boot, certo? Então, se você está utilizando qualquer que seja a versão, né, de Java, tá? Então, você vai tem lá a documentação de como você pode utilizar ela. Então, quais são as dependências e como você pode configurar a ferramenta na sua aplicação, tá? Então, basicamente, é uma dependência. Então, você vai procurar o Group ID io.springfox, tá? E tem um Artifact ID de Spring Fox Boot Starter, tá? Então, utilizando somente essa dependência, você vai conseguir utilizar essa biblioteca no seu projeto com Spring, certo? Então, como eu estou mostrando aqui, se você for utilizar o Spring Boot, tá? Então, se você quiser utilizar outra estrutura do seu projeto, então vocês podem dar uma olhadinha melhor na documentação, tá? Então, ele está nessa versão 3.0, tá? E o que é necessário para a gente utilizar essa ferramenta, tá? Então, basicamente, a gente vai precisar colocar a dependência, certo? E fazer uma pequena configuração, só que essa pequena configuração pode se tornar uma configuração bem grande, tá? Então, se vocês olharem na documentação, tem inúmeras possibilidades que você pode colocar na sua API. Então, você pode botar informações da sua API, você pode fazer configuração de quem tem permissão, enfim, tem muita coisa que dá para fazer lá, tá? E aí, como a gente poderia fazer essa configuração? Então, aqui eu tenho um exemplo, é o exemplo mais simples para você estar utilizando com o Spring Boot, tá? Então, nesse exemplozinho aqui, eu criei basicamente uma classe, certo? Num pacote config, tá? E a gente precisa botar essas duas anotações, então, configuration e enable swagger 2, tá? Antes disso, a gente tem que ter colocado a dependência, como eu falei antes para vocês. Então, coloca a dependência e coloca essas duas anotações na classe, tá? E no método, você vai precisar dizer que você vai precisar colocar que ele vai receber esse docket, tá? E colocar uma anotação @bin para esse método. E essa é a configuração mais básica que tem. Então, ele vai retornar um objeto desse tipo docket, tá? Então, com essa documentation type do Swagger 2, aqui eu estou dizendo que o que é que ele vai selecionar, ou seja, o que é que ele vai gerar de documento, quais são os elementos que ele vai selecionar para gerar a documentação. Aqui, essa linha, ela quer dizer que eu vou colocar todos os elementos na API, tá? Então, se eu precisasse especificar, por exemplo, um pacote, eu quero que ele faça a documentação somente no pacote de resource, né? No caso, o pacote que vai ter lá a estrutura dos endpoints da minha API, tá? Então, aqui a gente, em vez de colocar N, então você ia colocar exatamente qual é o pacote que esses elementos eles estão, tá? Então, isso que quer dizer essa linha. E aqui eu estou dizendo que vai ser todos os paths, então todos os caminhos, e depois ele faz o build para construir essa documentação, tá? Então, é bem tranquilo, tá? Então, essa é a configuração mais simples. Se vocês olharem na documentação do Swagger, tem milhões de outras configurações que você pode fazer, tá? Mas, para começar, vocês podem já começar usando essa configuração básica e depois vocês podem ir, digamos que, verificando se há necessidade de outros elementos e evoluindo com relação a essa documentação,